E aí, Fred, agora, Sim. o que a gente faz? Não, agora é o seguinte, Celso tinha dito que aquela mensagem, aquele superchat que perguntava favoritismo para a final seria virada de chave. Então eu não sei se Rodrigo ainda está dirigindo a live lá no escuro. É um monstro. Apesar da única derrota do Sport do ano ter sido para o Ceará, jogamos muito melhor. O Sport é favorito no quesito futebol praticado? Essa é a pergunta, tá? Cássio, vamos deixar de lado brincadeiras, vamos deixar de lado Claro. toda a questão relacionada ao João Grilismo, digamos assim, Não, o na João Vera, de Andradismo. eu vou falar na Vera. Qual é a tua Desde visão a Copa dessa... Nordeste voltou. A gente ainda vai fazer, rapidinho, Cássio, a gente ainda vai fazer isso quando estiver mais perto, afinal, alguns dias vão Mas tá falando de separar, hoje, isso é de vai ter hoje, outro de desenho, hoje. mas o cenário de hoje, tá? Desde a volta, para não ir tão longe, né? Assim, porque tem as outras finais, mas desde a Copa do Nordeste voltou em 2013. Essa vai ser a quarta final do esporte, certo? A minha impressão é de que dessas 4 finais, essa é a primeira vez onde o esporte chega, eu achando o esporte um time melhor, mesmo se ter perdido o Ceará, melhor do que o adversário. Contra o Fortaleza não era. Contra o Bahia, o esporte tem problemas históricos contra o Bahia de não conseguir, o jogo seria na Fonte Nova. E contra o Ceará de 2014 estava muito bem. Embora o esporte estivesse na primeira divisão e o Ceará na segunda divisão, mas o Ceará estava muito bem naquele jogo. O 2-0 nele foi muito comemorado e ainda tinha um outro fator, que era o gol qualificado, né? Porque 2-0 deixou o esporte com uma vantagem enorme para a volta. Mas aquele Ceará, com o futebol que fez naquela campanha, ou seja, Ceará 14, com Ceará 23, vendo daqui, o Léo pode dar a opinião dele daqui a pouco, mas aquele Ceará parecia o Ceará com mais cara de campeão. Isso é só, como o Fred está falando, essa análise aqui, 30 de março, para um campeonato que vai ser definido talvez em 3 de maio. Então, do lado do esporte, eu vejo, dessas últimas finais que o esporte disputou, o esporte nunca tinha tido uma campanha, o esporte ganhou 8 dos 10 jogos, pô. Assim, o Sport ganhou 8 das 10 partidas. O Sport tem o melhor ataque da competição. Não vou nem falar o melhor ataque do país, porque o cara ajuda estadual, mas o Sport tem o melhor ataque da Copa do Nordeste. E se você pegar as campanhas dos últimos anos, eu acho que só falta um gol, porque 2 gols, ainda tem mais 2 jogos, para ter o melhor ataque da história desde 2013 para cá. Não é uma campanha de um cara destruído por completo, ou seja, tem 24 gols, 10 de um cara. Não, pô. 5 gols de Wagner Love, 5 de Juba, Jorginho marcando, Labandeira marcando, Edinho marcando, ou seja, repertório ofensivo, a defesa é boa. Eu acho que o Sport tem um problema, isso foi dito na pré-live, é um problema considerável, na minha opinião, que é o goleiro. O goleiro do ano passado, embora esse time do Sport é muito melhor do que o time do ano passado, inclusive das 4 finais, o pior Sport finalista foi o de 2022. Disparado, assim, disparado. Mas o goleiro era um dos melhores, inclusive, repetindo para quem até para a audiência rotativa, Maílson foi eleito o craque da Copa do Nordeste ano passado. Foi a primeira vez que um jogador do vice-campeão ganhou esse prêmio. Então o Sport tinha um goleiro muito bom ano passado e desse ano não tem. Não é um goleiro que Cássio, aquela super partida de Maílson contra o Ceará, foi contra o Ceará, foi 0-0. Copa do Nordeste. Foi Copa do Nordeste, não foi? Foi fase de Aquela partida foi um absurdo. Detalhe, e foi importantíssimo para a classificação, porque o Sport fez aquele ponto, depois ganhou do Bahia. O Sport não estava muito de classificar, não, pô. A classificação do Sport foi na reta final. É isso que eu estou falando. E essa aqui teve até uma polêmica aqui na torcida do Ceará, porque ninguém tem muita relação com o Maílson, assim, né? Uma rivalidade muito próxima com o Sport. E num dia aleatório, o jornal daqui, local, o Globo Esporte, postou: Carrasco do Ceará comenta... Foi, eu lembro disso aí. Alguma coisa assim, aí botaram quem é o Carrasco do Ceará. A torcida ficou assim, perguntar quando vieram o Maílson. Porque no 0-0. Então aqui, a Adalto Alves está falando já da torcedor, o Ceará ganha quando não é favorito. Não é nem o ponto que eu estou falando. A minha análise está muito mais focada no esporte. Eu estava comparando o Ceará de 14, porque o esporte venceu o Ceará de 14. É isso que eu estou querendo dizer. E aquele Ceará, eu estou, na verdade, dizendo que aquele Ceará era muito bom. Então, eu estou comparando esporte com esporte. E das finais, as últimas vezes em que o esporte decidiu a Copa do Nordeste, por exemplo, em 2000, se for voltar muito do tempo, já vai voltar em 23 anos, o time do esporte de 2000 era excepcional. Assim, na verdade, ele até ganhou, até com dificuldade na final. Foi 2-2 e 2-2 e tinha vantagem de empate. Mas aquele time do esporte era excepcional. E se mostrou no resto da temporada. Sendo visto da Copa de Campeões, segundo lugar no turno da Copa João Avelange, enfim. Mas desse período mais recente, desse recorte real, por exemplo, eu sempre coloco os pitacos. Na semifinal, eu tinha colocado Sport Fortaleza, que seria a final. Eu tinha colocado que o Ceará passaria do Sergipe e tal. Errei nas quartas de final.
Náutico ABC e errei na semifinal, ou seja, estou sempre errando um. Pro lado do cara do Ceará pode ser bom. Porque sem ficar em cima do muro, eu coloquei Sport, assim, como pitaco. Vai decidir em casa, está no bom momento, mas ao mesmo tempo o Ceará está a ceder, tem um adversário de Série B. Coisa que não era em 14. O Sport ali era na A e o Ceará na B. Agora é tete a tete, com o Ceará tendo mais dinheiro do que o Sport nesse momento. A gente está falando, porque o time do Sport pode estar mais ajustado, mas o momento de clube de futebol, o do Ceará, ainda é melhor do que o do Sport. Isso não mudou, tá? Isso não mudou. Mas Cássio, o Ceará ganhou no mercado. O Ceará ganhou no... não tinha. O Ceará ganhou no mercado jogadores que o Sport queria. Tinha Carlos, por exemplo. O Sport tentou Jean contratar Carlos, Luvanor. E Danilo Barcelos, né? Sobretudo Jean Carlos, né? Sobretudo Jean Carlos. O Sport acabou. Eu nunca entendi muito bem essa história entre Danilo Barcelos e Igor Cariús, mas aí acabou sendo bem melhor para o Sport. Léo, tua vez, tá? Só última frase antes de passar para Léo. Quando eu digo que o Sport vai ganhar, isso não é 70%. Vai ganhar, não, é favorito, né? Porque vai ganhar, exatamente. Não tem como dizer. Não, mas o que eu ia falar do percentual. É para o cara pensar que é 80-20, 70-30. Pode ser 51-49. O ganhar é o seguinte: alguém vai ter que ganhar, é só isso. Alguém vai ter que sair campeão. Léo. Eu continuo mantendo assim, o favoritismo nessa relação da final Ceará-Sport é do Sport, porque realmente é um time mais organizado. Eu acho que eu pego muito a fala do Morínigo na coletiva de ontem pós-jogo, né? Ele falou que não estava satisfeito, mas que não era momento de apontar os erros, porque ele queria fazer aquilo no momento apropriado para o próprio time. E ele falou uma coisa que eu achei uma leitura perfeita para o momento. Ele falou que o Ceará ganhou quando foi preciso, mas não eram vitórias maduras. Não eram vitórias por um futebol construído e evoluindo de forma organizada. O Ceará consegue vencer na vontade. Na entrega, é porque tem jogadores que estão decidindo, tem uma organização mínima ali funcionando, e é um time que vem sendo ofensivamente muito efetivo. E ontem eu vi muitas análises sobre o clássico de ontem, falando que o Ceará foi muito eficiente em botar a bola para dentro, foi coisa que o Ceará não foi. Se o Ceará tivesse sido razoavelmente eficiente, tinha feito 6 ontem. Mais, assim, não foi. Ontem o Ceará foi fora da curva que ele vinha sendo na temporada. Ele foi um pouco efetivo. E assim, o Sport tem esse futebol mais amadurecido. As vitórias do Sport são mais maduras. Mas as vitórias do Ceará são muito baseadas na eficácia, realmente na eficiência que o Ceará tem esse ano. Mas mantém o Ceará, o Sport como favorito, mas acho que é um favoritismo baseado nesse melhor futebol e no fato de decidir o campeonato dentro da ilha. Ô, Léo, tem uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, que é o seguinte: o Sport tem vitórias mais maduras. O Sport se impõe melhor contra adversários mais fracos. Tá? O Sport se impõe muito bem contra adversários mais fracos. Mas o Ceará tem vitórias de peso significativo nessa temporada. E eu vou citar 4 delas. As 3 para o Fortaleza. E queira ou não, o torcedor do Sport criou um mantra de que perdeu para o Ceará jogando muito melhor. Concordo. Mas foi 3-2 para o Ceará. Tá? Foi 3-2 para o Ceará. E o jogo estava 3-1. E o jogo estava 3-1, tá? Da eficiência. O jogo estava 3-1. O Sport faz um gol ali. E depois que o Ceará tem um jogador expulso, o Sport tem uma tentativa de calor no final. Mas o Ceará me parece um time pronto para jogos de maior grau de exigência e vai jogar mais 2. 4 vitórias pesadíssimas, pô. Pesadíssimas. A única derrota do Sport no ano. Até a final vai ter mais 2 jogos. E essa vitória do Ceará sobre o Sport, ela é justamente essa leitura do discurso do Morínigo. O Sport jogou melhor com a bola, de forma construída, é um futebol maduro, mas o Ceará foi lá e fez os gols. Assim, como ele foi construído para fazer. Então, assim, é por isso que essa final eu considero um favoritismo para o Sport, porque o normal é o futebol maduro prevalecer, mas não vejo que é um favoritismo tão amplo, justamente por essa eficiência que o Ceará vem conseguindo manter com regularidade. E, de repente, assim, eficiência regular, ela, de certa forma, é algo maduro. Não é o futebol tocado, mas é um amadurecimento em ser efetivo, em ter calma para concluir a chance. Eu acho que o Ceará vem tendo isso.
A final de 22, ela tem alguns pontos importantes para essa final. Primeiro, o Fortaleza era muito favorito, mas nos 180 minutos, o jogo foi muito mais equilibrado do que se esperava. E até a última bola, literalmente a última bola, o Sport estava ali brigando para ir para o empate, que, na visão do Sport, o Sport se achava favorito no empate, porque tinha mais que o pegador de pênalti, ou seja, o Sport o tempo todo, ele não jogou a final para vencer o Fortaleza, ele jogou a final para conter o Fortaleza e levar para os pênaltis, porque tinha uma boa arma. Ou seja, o favoritismo do Fortaleza que foi confirmado, mas de uma forma muito diferente do que se imaginava. Aquilo, e o Ceará acabou de eliminar esse favorito. Né? E lembrando que é o mata-mata, eu acho que a defesa do Sport é um ponto, essa questão do Ceará. Na execução que o Ceará vai ter na finalização, tem um problema de ser, embora o Sport tenha um ataque bem positivo desse ano, mas eu ainda considero o sistema defensivo o ponto alto do Sport. Porque é um sistema defensivo que ele vem funcionando desde a primeira divisão, mesmo sendo rebaixado. Então, o sistema que eu estou falando de jogadores de linha, o goleiro eu já falei algumas vezes. Mas, assim, a dupla de zaga é um ponto forte. O Sport quase perdeu o jogador, suspensão, lesão, enfim. Se o Sport tivesse 2 jogadores, ele pode ajudar a conter contra o Ceará. Porque conseguiu conter contra o Fortaleza para ficar competitivo durante a final, na qual o adversário era muito mais favorito. Não, a disparidade técnica no passado era muito absurda. O jogo da ida, que o Fortaleza foi melhor que o Sport em grande parte do jogo, foi surpreendente, e o da volta mais surpreendente ainda, né? O jogo da volta, eu esperava que o Sport fosse engolido, né? E o Sport acabou tendo um número de chances altíssimos, né? E toda a repercussão dos lances questionáveis ali, né? Que até hoje circulam naquela partida. Minhoca, hoje a gente não vai fazer régua não, tá? A gente vai deixar régua de percentual mais pra frente, tá? Hoje, a gente ainda está com essa análise inicial do desenho de hoje. Qual a tua visão, depois do que o Léo falou, do que o Cássio falou? Né, como é que você enxerga os times chegando para essa final, se você vê um favoritismo claro? Eu acho que a primeira coisa a se falar desse duelo, né? Eu acho que tanto o Léo como o Cássio já mencionaram, o Sport teve o respeito, eu diria assim, acho que a palavra é essa, de todos os clubes. Se a final fosse Fortaleza e Sport, eu não tenho dúvida que o Fortaleza iria exaltar muito o próprio Sport, porque o Sport foi o time mais convincente até agora desse começo de temporada no Nordeste. Assim, muitas atuações, o trabalho do Anderson é muito bom, jogadores em grande fase. E o trabalho do Morínigo, eu acho que, curiosamente, essas 4 vitórias que o Fred mencionou, tem um contexto que é muito importante, que o Ceará está sabendo lidar muito nesses jogos considerados de nível mais alto, né? Todos os jogos, os 3 clássicos contra o Fortaleza. E no próprio duelo contra o Sport, o Ceará ele entra muito focado nos primeiros minutos. Nos 4 jogos, o Ceará fez o primeiro gol em 10 minutos. Contra o Fortaleza no primeiro clássico, 2 gols em 10 minutos. No duelo contra o Sport, o gol do Formiga logo aos 5 minutos. No segundo clássico, também saiu o gol ali por 10, 11 minutos do primeiro tempo. E ontem a mesma coisa. Sai uma penalidade e aí o Eric também converteu o pênalti ali por volta dos 10, 11 minutos. Então, esse tipo de foco é o que traz, eu acho, que o Ceará numa competitividade que, se a gente fosse olhar futebol por futebol, talvez, né, se a gente fosse estabelecer agora o percentual, fosse mais alto para o Sport. Mas esse tipo de mentalidade para jogo desse tamanho, para uma final e que o Morínigo está conseguindo exercer, eu acho que a situação fica bem parecida. Eu ainda acho que, obviamente, o Sport é o favorito. E tem um outro componente também, né, que a gente está esquecendo. Como a final, imaginando que vai ser 19 de abril e 3 de maio, é bom lembrar que os elencos que terminaram os jogos das semifinais nesse meio de semana, eles vão jogar a final, certo? Então, por mais que cheguem contratações, o Ceará já anunciou algumas e está para vir outras, os elencos que vão jogar a final são exatamente esses que estão. Ou seja, se tiver alguma saída de algum jogador, né, lembrando que vai perder esse atleta, né? No caso do Ceará, acho difícil perder um jogador importante, mas, enfim, pode acontecer. O Sport que está sendo mais assediado, tem a questão do Juba. Então, hoje, no cenário... A questão do Juba, muito, muito grave, inclusive, porque foi ampliado para 20 de abril. Se o Bahia não conseguir antecipar a saída de 20 de abril, o Bahia vai ter que esperar só a próxima janela. Isso. Ou seja, se o Bahia forçar um investimento para tirar Juba não jogaria a volta. Já não jogaria a volta. Exatamente. O que faz com que eu acho que o Sport não vá ceder. Né? Exato. Mas perceba, são os elencos de hoje. São os jogadores que hoje jogaram, ou que fazem parte hoje do atual elenco de Sport
e Ceará que vão poder jogar. Então, o Eric Pulga, que foi contratado pelo Ceará, não vai poder jogar. Pedrinho também foi contratado, não vai poder jogar. Tem mais um zagueiro e tem um goleiro aí que o Ceará está para contratar, também não vão poder jogar. E aí, nesse aspecto, é onde o Ceará, nesse momento, ele tem dificuldade. E eu não sei se até o comecinho de maio, se a final for exatamente dia 3, se essas peças, né, que é o caso do Luvanor, que é o caso do Chay, né, que foi acionado ontem, se essas peças vão melhorar o futebol nesse período, né? Porque hoje é o grande problema do Ceará. O Ceará tem um bom time titular, com ali 2, 3 peças, né? Que aí você tem Kaique, Arthur Rezende e Richardson ali. Jogando 2, você tem um terceiro ali para qualquer situação que você possa colocar durante o jogo. Aí você tem o Jean Carlos, que no momento está preterido, mas pode ser que agora ele ganhe sequência, quando começar a Série B, comece a ser mais utilizado e possa ganhar confiança. Mas, nesse contexto, o Ceará, né, eu acho que pesa mais o fato de não ter um banco com opções. A gente acabou de ver que lá a Bandeira não estava fazendo um bom jogo, né, juntando com ontem e hoje, e você tem o Edinho ali que mantém ali o nível que tem, não tem sido tão discrepante como é no Ceará. Quando você tira o Eric, quando você não tem o Janderson, como o Janderson às vezes não joga tão bem, você não tem a peça de reposição para jogar algo até próximo. Então, nesse aspecto, vejo também favoritismo da equipe do Sport, mas, enfim, né? Tudo é possível porque o Ceará já mostrou que tem condições de, para jogos como esse, aproveitar bem e colocar uma pressão do outro lado. Foi assim contra o Fortaleza e contra o próprio Sport no jogo aqui. Aproveitando só o teu gancho, Minhoca, eu acho que o grande reforço do Ceará para essas finais contra o Sport é descansar esse próprio elenco, é descansar o time titular. O grande reforço do Ceará vai ser recuperar principalmente 2, 3 peças que estão claramente baixando o desempenho e visivelmente por questões físicas, que é o Guilherme Castilho, o Arthur Rezende e o Janderson, que são peças que compõem a base do futebol do time do Mourinho. O Arthur Rezende, que é o volante mais passador, aquele cara que avança, tem um chute de média distância, e você percebe, e ele fazia isso muito, às vezes, muito arremate, insistia muito nisso, e faz pelo menos 2, 3 jogos que ele não vai, porque ele não consegue mais. Você percebe ele realmente esgotado, assim, esgotado fisicamente. O Castilho está muito abaixo, chegando atrasado em muitas bolas, e mesmo assim, visivelmente, o Castilho dá sempre aquela impressão que está correndo muito. E o Janderson, errando muito tomada de decisão, você vê a perna muito pesada. Então, assim, os reforços do Ceará, para essa final, eles são dentro do elenco. Eles são ganho de rendimento baseado simplesmente em descansar, em ter mais intervalo entre as partidas. Mas esses 2 jogos, né, contra o Fortaleza podem pesar contra nisso também, né? Claro que vai ter um tempinho, mas o Ceará vai entrar num turbilhão de muita tensão, tá? Aqui o Sport entra agora para um período de descanso. O Sport só deve ter jogo agora com o time principal quando na outro final de semana joga o dia primeiro e aí no outro final de semana já é a semifinal. Mas aqui dia 7 está resolvido, né? Dia 7 está resolvido. Já é sábado, praticamente amanhã, e no outro sábado. Isso. Então, assim, aí dia 8. No mínimo 12 dias aí para descansar com menos pressão. Acho que há muito tempo que o Ceará não tem uma semana nem só de descanso físico, mas de descanso de pressão de decisão. Porque foi Copa do Brasil, depois aí o Clássico, aí aquele confronto contra o Sport já foi pesado, São Paulo Correia já foi pesado. E o ambiente político tornava cada jogo desse, por mais que fosse um jogo aparentemente de fase classificatória, como algo pesado. Foi um momento, o Ceará foi tropeçando. Acho que pela primeira vez o Ceará tem uma semana para respirar. O Ceará vai efetivamente respirar. Mudança diretiva, vencendo o Clássico, eliminando o rival, jogando a pressão para o lado do rival, presidente eleito, conselho deliberativo eleito. Assim, o Ceará está respirando. A torcida está no clima bom, campanha de associação em massa. Hoje eu passei pelo menos 4 horas para conseguir ser atendido pelos canais de atendimento do sócio por motivo de renovações. O time lançou um novo desconto para o sócio torcedor e todos os canais congestionados, assim, todos os canais o dia inteiro congestionados. Teve gente que desistiu. Eu recebi mensagem agora já 8 da noite. Eu desisti hoje, eu não consegui fazer a renovação do meu sócio. Só um detalhe a mais, Fred, também você mencionou. Como o Ceará foi eliminado na Copa do Brasil, então 2 meios de semana o Ceará vai ter um intervalo
de recuperação. O Sport vai estar jogando contra o Curitiba, né? Tanto Isso. o jogo... A primeira quando? A primeira, dia 12 de abril, assim, pode ser dia 11, 12 ou 13, né? Vai depender da escolha da CBF. E aí, Uma depois semana antes, né? Exatamente, tá previsto. Copa do Brasil no meio de semana, no outro meio de semana. Ô, Mioca, vamos devagar. Ah. Ser bem didático agora para a torcida do Sport. Porque a gente já tinha pensado muito para o Ceará, para Fortaleza. Agora que o cenário está definido. Vamos pensar aqui para a torcida do Sport. Sábado, time reserva contra o Central. Isso. Semana inteira de descanso. Isso. Nessa semana inteira de descanso, o futebol de Pernambuco disputa as quartas de final. O Campeonato Pernambucano acontece as quartas de final. Decide a semifinal, o Sport faz um jogo em casa. Desse final de semana, o outro. Isso. O Sport faz um jogo da semifinal em casa. Provavelmente no sábado. O jogo do Provavelmente Sport, no sábado, tá? Que é o da Globo. Aí, no meio da semana, o Sport vai até Curitiba. Isso. Para o jogo de ida da 16avos da Copa do Brasil. E no final de semana, o Sport faz a final do Pernambucano ou já é Série B? Aí é que tá. Já começa a Série B. Se a Federação Pernambucana negociar com a CBF para adiar as duas primeiras rodadas da Série B para fazer as finais do Pernambucano, então ou vai entrar final do Pernambucano ou vai entrar jogo da Série B. Lembrando que o Sport começa jogando em casa, né? Se eu não me engano. A Série B não estou lembrado aqui. Não tenho na tabela. Mas eu acho que começa jogando em casa. Primeira sem público, rodada, né? Inclusive. Contra o CRB de portões fechados. Contra o CRB fora. Em Alagoas. Não, contra o CRB em Alagoas. Isso. Em Alagoas. Vila Nova que é portões fechados. Depois portões fechados. É o único jogo que o Sport vai fazer de portões 100% fechados. Né? Depois o Sport entra naquela... De segunda vez que a gente fala, já que são 2 jogos. Dois jogos né? sem público. E depois entra naquela que é mulheres e crianças. Né? Então, realmente, se você fizer a tabela do Ceará, na porta da primeira final, o Ceará chega mais descansado. Isso. O Ceará vai ter uma aceleração maior agora. O Ceará vive um momento de aceleração, porque vai fazer 2 jogos pesados agora, mas depois o Ceará tira o pé completamente, né? Mas vai fica só pelo jogo da Série B. Né? Assim, o Ceará não vai ter jogos no meio de semana até ter o jogo contra o perfeito. Perfeito. Resumindo, é isso. O Ceará faz Fortaleza nesse final de semana, Fortaleza no outro final de semana e estreia na Série B, porque o Ceará estreia. Isso. Tá? O Ceará faz a sua estreia. A sequência é mais leve do Ceará, Léo. Então, de fato, o Ceará chega mais descansado, sim, do que o Sport, né, nesse momento tão decisivo. E por conhecermos Anderson, o eventual... Se o Sport pegar uma semifinal de Pernambucano contra um adversário de porte intermediário, até caberia se cogitar o Sport tirar algumas peças. Né? O jogo na ilha contra um Retrô da vida, né? Mas a gente sabe que Anderson dificilmente vai fazer isso, porque o jogo do Curitiba é um jogo de 3.300.000, né? Então é um jogo de relevância financeira muito grande para a temporada, enquanto o Pernambucano, não por acaso a gente chama de Galeto, não vale um centavo, tá? Vocês três passaram a visão de vocês sobre o favoritismo. Eu acho que eu meio que apenas repetiria com outras palavras o que foi dito por todos vocês, né? Se as finais fossem domingo e quarta agora, o Sport tinha um favoritismo, né? Por ser mais ajustado, por ter maior capacidade, né, de envolvimento do adversário. O próprio Sport conseguiu envolver o Ceará no Castelão naquele jogo, e o próprio Sport naquele momento, é importante a gente dizer uma coisa, tá? Ninguém achava que o Sport era bom ali, não. Aquele jogo, por muito tempo, é o meu primeiro referencial de boa atuação do Sport. O Sport vinha meio... Né? Naquele dia o Sport perdeu e a gente precisou ser um pouquinho fire, porque ali o Sport demonstrou uma resposta técnica muito boa, tá? Naquela noite lá do Castelão, mas o jogo desandou. Desculpa, no PV, né? Mas o jogo desandou. E o Ceará, como eu falei quando eu perguntei para Léo, né, essas 4 vitórias do Ceará mostram que o Ceará é especialista em fazer o jogo do adversário desandar. O Ceará chegou ao 3-1 contra o Sport. O Ceará chegou ao 3-1 contra o Fortaleza.
Tá? Aí depois as vulnerabilidades do Ceará levaram ao 3-2 contra o Fortaleza, levaram ao 3-2 contra o Sport, mas o time segurou. Então eu vejo o Ceará como um time que já viveu nessa temporada picos de intensidade maior do que o do Sport, pelos clássicos, tá? Pelos clássicos, por ter uma eliminação doída na conta contra o Ituano. O Ceará está um time mais, não vou dizer mais rodado, mais testado, mas ele está mais vivido. Tá? Ele está mais vivido, ele viveu picos de intensidade maior. O Sport, ele, por estar fazendo um ano tecnicamente muito bom, o Sport está um pouquinho embalado. Tá? O Sport é um time que paira em torno da equipe uma confiança muito alta, né? Um clima muito bom, uma mobilização muito boa, é um time muito confiante, e confiança chama desempenho, tá? Confiança não é só para criar sapato alto, não, porque a gente às vezes tem muito medo de tratar o assunto confiança, porque, tá muito confiante, é sapato alto. Não. Confiança é fazer com que o time controle resultados, com que o time busque resultados, tá? E o jogo contra o Sergipe, que eu vejo muito ali também de divisor de águas, na forma com que aconteceu. Foi o primeiro jogo que o Sport, desde aquela partida contra o Ceará, o Sport não sofria em campo, né? O Sport sofreu contra o Sergipe e foi lá e ganhou o jogo. Então, ali é um ponto interessante da campanha do Sport, mas é isso. Eu vejo o Ceará um time mais vivido e o Sport um time mais embalado. E com reservas melhores. Se não melhores no papel, que o Ceará tem reservas que fizeram temporadas boas, né, em 2022, em 2021, mas que não estão entregando. E o Sport hoje consegue mexer no time com uma entrega melhor. A gente marcou muito, né, a derrota do Ceará para o Vitória com as reservas, né, a dificuldade que esses mesmos reservas tiveram para ganhar o jogo contra o Atlético, né, da Bahia na última rodada. Isso chama um pouco a atenção. Mas até isso talvez tenha mudado um pouco, porque, por exemplo, o Léo bate muito na tecla da entrada de Kaique. Não sei nem se Kaique já vai virando titular, né, porque já é um jogador que entra e que entrega positivamente, né? Eu acho que ainda não, assim, ele vinha numa crescente muito boa de rendimento até ser suspenso. E assim, o Richardson ele tinha feito uma partida excelente no primeiro clássico, pela suspensão do Kaique. No segundo clássico, o Kaique precisou ser deslocado para a lateral. O Richardson foi muito bem de novo, e de lá para cá o Richardson vem tendo atuações muito boas, geralmente bem acima da média dele, e sendo muito positivo. Então, assim, o Arthur Rezende, como tem o melhor passe, não sai, é o único da posição, e o Richardson está realmente numa fase muito boa. Então, o Kaique vem tendo essa dificuldade, apesar de estar entrando muito bem toda vez que entra. Miguel Augusto, das diferenças entre 14 e 23, são muitas diferenças. Além daquela época, os dois estavam em divisões diferentes, o Ceará não havia ganho até ali nenhum nordestão nesse formato, nem o Sport. Hoje, até porque só tinha um nordestão nesse formato. Eu tinha 14 anos, era muito. O que o Sport tinha feito em 2000 tinha ficado muito para trás. Hoje é um time mais trabalhado para decisões. Concordo, veja só. A rivalidade hoje é maior, bem muito maior. A distância era muito maior na época, tá? A distância era muito maior na época. Hoje é um jogo de iguais, tá? Hoje, quando a gente considera Sport Ceará, a gente considera um jogo de iguais em relação à importância que exercem no momento. Por exemplo, na Série B, Sport e Ceará entram como os dois maiores candidatos ao acesso. Dois dos maiores, talvez sem dúvida nenhuma. Os dois maiores. Mas para mim é um degrauzinho abaixo dos dois. O Sport tem um histórico nacional maior? Óbvio que tem. Tá, óbvio que tem. O Sport tem uma entrega, por exemplo, de audiência maior? Tem. Mas o Ceará hoje movimenta muito mais dinheiro que o Sport. O Ceará hoje mobiliza sócios muito mais do que o Sport. Então há uma equivalência, tá? Há uma equivalência de importância, de influência muito grande. Então, para Miguel Augusto, ele fala de uma questão não necessariamente de campo, e sim do amadurecimento do Ceará enquanto clube vencedor na região, tá? Isso é importante e vale sim por isso. Não, isso é verdade, na verdade. É verdade, então. Isso, e é por isso que a final é muito aberta, tá? Ninguém aqui trata, por exemplo, como
Vou usar o que Cássio sempre fala antes da porrada. Com todo respeito. Não é Sport CRB. Ninguém encara como Sport CRB. 2 times da mesma divisão. CRB poderia ter, mas eu acho que a torcida do Sport teria um grau de confiança 3 vezes maior, 2 vezes maior, pelo menos, se fosse Sport CRB. E isso foi se perdendo nesses 10 anos, porque em 2014 o time do Ceará era bom, mas analisando a questão histórica, era o seguinte: era o Ceará tentando primeiro. Aliás, era a primeira classificação do time cearense à final da Copa do Nordeste. Era meio que Exatamente. fora, era só Pernambuco e Bahia e o América de Natal que fez sem contar 2013, né, que é fora da curva. Mas era o Sport se ganhasse, chegava o tri, e o Ceará se ganhasse seria o primeiro título estadual. Agora a situação é a seguinte: se o Ceará ganhar, empata com o Sport. Então, assim, é óbvio que o Ceará construiu o seu histórico na competição nesses 10 anos. O time veja só, o time está na final pela 5ª vez. O Náutico não chegou nenhuma vez ainda na final. E o Ceará, para dar um exemplo, e o Náutico é um time que brinca muito também na Série B, quando entra a gente enxerga como candidato ao acesso, que é o rival do Sport, mas nunca chegou à final. O Ceará está na 5ª vez, não dá para achar que... Pô, tem que enxergar o tamanho desse feito, pô. E outra, não são 5 finais na história, são 5 finais em 10 anos. Porra, a cada 2 anos o time está na final, na média. Se olhar os últimos 4 anos, são 3 finais, né? São 3 finais. Eu lembro. O futebol cearense está indo pela 5ª vez seguida, né? Isso. Eu lembro muito da minha sensação ao sair do Castelão em 2014. Eu estava num carro, eu, 2 primos e 2 familiares torcedores do Sport, que vieram de Recife. E a minha sensação era... A sensação que eu tinha de tristeza pela derrota era... Eu só vinha na minha cabeça assim, nunca mais a gente vai ter uma chance dessa. Assim, não sei quando é que a gente vai chegar na final da Copa do Nordeste. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, porra, hoje a gente era para chegar e é um título massa, campeão regional, e eu nunca mais vou ver isso. Pô, quando é que Até porque teve 2013, né, Léo? Teve 2013 com o Asa. Foi com a derrota pro Asa na semi. Meu velho, isso que você falou agora, eu acho definitivo, porque eu já tive essa sensação em algumas outras competições. Você bate ali no teto e fala, porra, era isso aqui, era essa chance aqui que abriu, e agora... não volta outra nem tão 94, cedo. 94 com o Brasil, eu tenho essa sensação demais, assim, era ali, assim, era para sempre. Dificilmente o ali vai ganhar tá sendo, ali tá sendo, né? Porque já faz exatamente. Mas a sensação que eu tinha não, de ter a chance de ganhar, tipo, que não vai ter outra, né? Exatamente. Não, então, mas eu tô falando, da Copa do Brasil, talvez a sensação fosse correta. A do Nordestão, não. O Ceará, rapidamente, né? Mais rapidamente impossível, na verdade. O Ceará foi campeão no ano seguinte, né? Na final contra o Bahia. Eu não tô acompanhando o chat, minha gente. Então, Minhoca, controla esse chat, controla o superchat se tiver, tá? Eu acho que não tem mais no superchat, mas tem uma mensagem do Gustavo Carvalho, tá sugerindo quadro um quadro por aí por raiz, né? Posição a posição, o Sport 2014 com 2023 tá o Ceará pego, 2014. Tá pego, Gustavo. Mas é para fazer Sport versus Sport, Ceará versus Ceará, é legal. E depois a gente faz os invertidos, né? Pode ser. Legal. A gente faz isso segunda-feira, tá, Gustavo? No Raiz de segunda. Até porque esse repeteco da final é um dos pontos fortes dessa final. Ela é uma final que traz elementos de 2014. Do Ceará ter a possibilidade. Se o Ceará for campeão, ele desconta o que o Sport fez. Ó, campeão, pô, tu ganhou aqui no Castelão, eu ganhei na Ilha do Retiro. Então, se o Sport ganhar, faz o que o Bahia fez em 2017, ó, botou 2 casinhas, assim, ó, já ganhei a segunda, essas 2 finais, 2 títulos. E o terceiro... O Sport já perdeu alguma final na ilha, Cássio? Não estadual? De final de competição? A Copa do Nordeste, como eu falei, essa vai ser só a segunda, a outra foi em 2000. As outras finais, assim, foram Série B de 90, 0x0 com o Atlético Paranaense. Copa do Brasil 2008, a de 89 foi fora, né? Brasileiro de 87, Série B de 90, a Copa do Brasil de 2008 e a Copa do Nordeste de 2000. A Copa dos Campeões foi fora, então... Mas tem isso, né? Eu acho um time chato. Veja só. Não, em títulos oficiais, se acontecer... Eu acho que é isso mesmo, de final do campeonato. Eu acho que é isso mesmo. Final é. Eu acho assim que essa... Também não são tantas, né? O Ceará tem uma dentro e uma fora, né, Léo? Que ganhou em 2015 em casa e 2020 foi na Bahia
fazendo Foi na Bahia. o lá e lá, né? Eu acho que essa Copa, o terceiro título, ele tem um componente muito parecido com o primeiro. Eu acho que o segundo fica meio perdido ali, mas o primeiro pelo ineditismo e o terceiro, eu acho que foi, se não me engano, foi o Arthur Aguiar que colocou isso hoje. Ele disse que a sensação que ele teve com a derrota para o Bahia em 2021 é que a sensação do terceiro título da Copa do Nordeste de colocar num patamar igual do Sport, de colocar realmente como um vencedor regional. O primeiro não, tu tá ali, tu botou a cara. Era o primeiro título do estado, também regional. O segundo, você desempata com o rival. Hoje o rival está empatado. O terceiro, além de desempatar com o rival, te coloca num patamar de esporte, próximo ali ao Vitória e ao Bahia, ali, maiores campeões. Entendeu? Essa é a mesma lógica. Exatamente. Assim, ele tem, essa é a mesma lógica do esporte. Se o esporte ganhar, ele iguala o Bahia. É isso que você falou. É exatamente a visão do esporte se fizer a mesma coisa. Porque se o esporte ganhar, ele, na verdade, ele vira o recordista junto com o Bahia e Vitória. Assim, seria o maior campeão. Então, assim, o Vitória contra o quinto que não existe, né? Não, é 94 para cá. Então, assim, seria tetra e tetra. E mesmo o que Léo falou, tipo, o Ceará igualando ao esporte, não, numa hora dessa só, meu irmão. Não interessa tu falar, ganhou aquele negócio, mas na Copa do Nordeste tá igual. Valeria a mesma coisa do esporte com o Bahia. Para dar um exemplo, já que o Bahia é o time que vem chocando mais com o esporte, né, recentemente. É a mesma lógica, muito boa essa lembrança.